O ranking 2026 da Conmebol foi divulgado. Mais uma vez, o G7 do Nordeste está presente dentro desse ranking. E pela primeira vez na história, o Brasil domina completamente as duas primeiras posições, tá? Palmeiras e Flamengo, primeiro e segundo colocados. Esse é um recorde que nunca tinha acontecido nesse ranking. Um ranking criado em 2016, que passa por uma atualização importante a partir de 2021, quando passa a somar também os resultados da Sul-Americana. Quando ele foi criado, ele era basicamente um ranking da Libertadores, mas tem um detalhe importante aí, tá? Ele foi criado em 2016, atualizado em 2021, mas ele compreende toda a história das competições na América do Sul. Cássio vai explicar um pouquinho de como funciona esse ranking da Conmebol, um ranking que a cada ano a participação que você tem na competição internacional, ela tem um deságio, ela vai desvalorizando, e isso acaba, Cássio, É ATP. exatamente, lembra muito, né, a organização do tênis, isso acaba deixando um ranking móvel que claramente tem um reflexo, ele reflete os novos tempos, mas mantém pelo menos a sua raiz histórica viva, né? Não corta a história por inteiro. Fred, se fosse da ATP, para alguém mais ligado ao tênis, é como se os títulos Grand Slam, que estão fora já do ranking de pontos, continuassem valendo pontos, ainda que pouquinho. Sim. Ou seja, o cara tá com os resultados do último ano, mas o cara que ganhou um Grand Slam há 5 anos, aquilo ainda vale um pouquinho no ranking do cara pro resto da vida. É como se Perfeito. fosse ou na seleção Copa do Mundo, o Brasil é pentacampeão, independentemente do ranking da FIFA, o ranking da FIFA não considera, só considera resultados. Os 5 títulos mundiais do Brasil são antigos, mas continuam tendo peso. Então, essa mistura eu acho interessante. Um exemplo aqui, Cássio, que talvez seja perfeito para ilustrar, é o Independiente, né? Que tá caindo cada ano. E detalhe, Isso, 24º colocado, e aí ele tem todo o seu histórico de títulos, né, que ainda é uma base para ele, né? heptacampeão da Libertadores. Agora, o peso, obviamente, ele tem que. É um ranking que é um retrato da temporada. Sim. As 7 Libertadores do Independiente, ele inclusive caiu 2 posições nesse ranking, tá? E ele tá fora das competições sul-americanas de 26. 26. O campeonato argentino terminou recentemente. O vice-campeonato do Racing, que é o rival dele, prejudicou, entre aspas, o Independiente. E aí, as 7 Libertadores do Independiente, a última foi 84, como elas já estão no que chama, a Conmebol chama de coeficiente histórico, juntando todas elas, não dá a pontuação do título do Flamengo em 25. Por quê? O ranking ele considera sobretudo os últimos 10 anos da Libertadores e da Sul-Americana. Ainda que a Sul-Americana tenha entrado em 21, mas na hora que ela entrou, ela já considerou os anos anteriores. Então vamos dar um exemplo bem didático, Cássio. Quanto é que o Flamengo ganhou pelo título de 2025? O Flamengo ganhou, é isso que eu ia dizer, o Flamengo ganhou 1.000 pontos. Certo. É o máximo, naturalmente. A Sul-Americana vale 600. O título da Libertadores Vale 1.000 e o da Sul-Americana 600. O vice da Sul-Americana vale 300 e o vice da Libertadores vale 500. Certo. Nem tudo é metade, tá? Sim, mas só nesse cenário. No ano, isso é em 2026, no ranking de 26, ou seja, como considera os últimos 10 anos, o nome é ranking de 26, mas ele considera os resultados. Agora, essa versão ela considera, Fred, de 2016 até 2025. Aí se fala, toda vez que anda sempre um ano. Ou seja, 2015 para baixo vira coeficiente histórico que a gente explica já já. O primeiro ano é peso 10, ou seja, a Libertadores O Flamengo valeu 1.000 pontos. 1.000 pontos. Ano passado foi o título do Botafogo. O Botafogo teve 1.000 pontos no ranking anterior. Agora tem 900 pontos. 900 pontos. Então, o Independiente, que já tem todas as Libertadores, chegando no coeficiente muito mínimo, abaixo, né? muito abaixo, inclusive. Então, ele soma 100 pontos de cada uma das Libertadores. Exatamente. Dele. Então, para você entender, o atual campeão da Libertadores recebe 1.000 pontos, o Flamengo. O Botafogo, campeão em 2024, recebe 800 pontos, tá? O Fluminense... Não, 900. 900. O Fluminense recebe 800. Campeão em 2023, recebe 800 pontos, tá? Aí você vai para o título do Flamengo em 22, 700. O título do Palmeiras em 21, 600. O título do Palmeiras em 2020, já perdi a conta, 600, né? 500. Aí você, e assim vai. E assim vai. Até chegar aos 100. Que é o 10º. Que nunca mais Quando baixa disso. Quando você chega no 10º lugar, parou a depreciação. Aí no 10º ano. No 10º ano, desculpa, Fred. No 10º ano parou a depreciação. Aí você fala, pô, não era para a depreciação ter um valor a mais? Faria sentido.
Só que nem todas as pontuações no 10º ano vão para o coeficiente histórico. Sim. Então, o título do 11º ano vale o mesmo do 10º. Ele é eterno. Tem uma hora que o título sai das pontuações atuais, que eu Isso. diria que são até 9 anos. Quando chega com 10 anos, ele passa a ser eterno. Aquele peso você Mas vai nas- levar para sempre. Mas você vai, por exemplo, quartas de final e oitavas de final. Elas vão até o 10º ano. Mas o 11º ano não existe coeficiente histórico para isso. Só existe coeficiente histórico para título, vice e partidas vencidas nas fases principais da disputa. Certo. Então, quem não chegou na final, tá? Esse seu bônus pelo resultado desaparece com O 10 Fortaleza anos. vai ter, pro resto da vida, o bônus do vice-campeonato da Perfeito, Sul-Americana de 2023. perfeito. Que vai ser 30 pontos. Por quê? Porque a Sul-Americana de 2023 deu ao Fortaleza 300 pontos pelo vice-campeonato. Na lista de 24. Isso. Quando chegar em 10 anos, cai para 30 e fica para sempre esses 30 pontos do Fortaleza. Ou Para seja, você ter ideia, de posições definitivas, vai ser a única pontuação do Nordeste que fica para sempre. Não, outras. Não, De ponto de posição decisiva. Isso, de posição definitiva. Porque, por exemplo, o Náutico tem das partidas que ele venceu na Isso. Libertadores. Esse aí não desaparece não nunca. desaparece Os jogos nunca. vencidos não Mas desaparecem nunca. nada que se compare aos 30. E detalhe, vai demorar para chegar, tá? Fortaleza agora, ele ganhou 300 em 2024, em 25 caiu para 270, agora foi 240 pontos o vice-campeonato. Então, agora que você já entendeu como funciona esse É mais ranking, complexo, tá? né? A gente está tentando simplificar, mas ainda teria mais explicações. Mas, Mas essa aqui é a forma mais Exatamente. didática, e agora você já entendeu. A gente vai trazer uma leitura básica desse ranking, tá? Que tem, Cássio, 12 brasileiros entre os 30 primeiros colocados, tá? E 4 brasileiros entre os 10. Mas o ineditismo aqui é ter 2 brasileiros na Isso. primeira e segunda posição, né? Isso. Essa lista, ela tem, ao todo, 286 clubes com pontuação válida, porque a lista ela segue com gente que tinha 1 e virou 0. Eles não apagaram, não. Como se o cara pudesse recuperar Sim. depois. Mas, partindo de 1 ponto, detalhe, pode ser até meio ponto, sei lá, ela tem 286 e a anterior, a de 2025, foram 284. Por exemplo, ano que vem vai ter como novidade o Mirassol, Sim. para dar um exemplo. Então, desses 286, são 40 brasileiros, isso dá 13,9% da presença, e como o Fred pontuou, 12 entre os 30 e 4 entre os 10. Quando você olha para o alto, quando essa lista foi criada, ela tinha Libertadores e não tinha esse domínio brasileiro. Detalhe, quando ela foi criada, em 2016, o domínio brasileiro começa quando? Em 2019. O Isso. Brasil ganhou as últimas 7 edições da Libertadores. E aí era mais distribuído e tal. O Boca Juniors liderou os 2 primeiros anos, depois o River Plate liderou 6. Ou seja, os 8 primeiros anos foi só com os 2 argentinos. Aí o Palmeiras liderou em 24. Aí o River em 25 recuperou e agora o Palmeiras de novo em 26. Só que com a diferença. No ano que o Palmeiras liderou, o River era o segundo. O que significa que nunca tinha tido 2 brasileiros, Fred, entre as 2 primeiras posições. E aí vai pela ascensão do Flamengo, tá? O Flamengo, ele ganhou aí... ele ganhou 2 posições. Ele passou o River e o Boca nessa lista. Estava em 4º lugar na anterior. E aí, por exemplo, considerando seus últimos 10 anos, aí o Flamengo tem o título desse ano, tem o título de 22, o título de 2019, o vice de 21, Sim. ainda tem o vice da Sul-Americana de 17, que entra ainda tá na performance. No finalzinho da Chame performance. assim, 10 anos, como embaixo chama assim, de performance, passou de 10 anos de coeficiente histórico. Perfeito. Então, Cássio, apresentado o gráfico nacional... Lanús ali, campeão da Sul-Americana, 21º lugar. Apresentado o gráfico nacional, tá? A gente foca na lista do Nordeste. A gente tem os 7 maiores clubes da região, variando entre a 31ª posição do Fortaleza e a posição de número 250 do Santa. Eu queria, obviamente, começar a analisar essa lista pelo Fortaleza, Cássio, porque o Fortaleza, pelo 3º ano consecutivo, é o clube do Nordeste na liderança do ranking, tá? E que atingiu nesse ano a melhor colocação da história de um clube do Nordeste no ranking da Conmebol ao assumir a 31ª posição. Detalhe importante: o Fortaleza é o único time da região que ficou nas 50 primeiras posições. Tá? O Fortaleza, em 2024, foi 39º, em 2025, 37º e agora 31º. Tá? Nenhum outro clube do Nordeste ficou um ano que seja entre os 50 primeiros. Não há a menor dúvida, Cássio, que esse recorte do Fortaleza
é a maior internacionalização que o Nordeste já viu de um dos seus clubes. Isso a gente já sabia na prática, a gente sabe nos resultados, mas o ranking deixa isso de forma muito clara, né? Fred, há alguns anos a Comebol sempre divulga essa primeira imagem. Depois detalhe, ela fez até um vídeo depois com os 50 de Fortaleza, quando o Fortaleza aparece, mas essa imagem aqui dos 30 é um clássico da Comebol na divulgação desse ranking, que é feito pouco antes do sorteio da Libertadores. O ranking ele tem influência nos potes da Libertadores, Sim. da Sul-Americana. O Fortaleza, ele ficou. Ele tá, na verdade, tem até uma diferença. 500 pontos, assim. O 30º lugar não tá nem perto. Assim, o top 30 é bem consolidado, porque Sim, tem uma diferença. Mas veja só, é o Atlético Nacional, é um sim. bicampeão da Libertadores e tal. E a ascensão do Fortaleza, Fred, ela é excepcional, assim. Da primeira aparição ali, na lista de 2022, o Fortaleza tinha 13 pontos. Na posição 229, acho que é do 129º. Eu falei aqui, até com medo aqui até de errar. Do 129º. Aí foi para 78º em 2023. Olha o tamanho do salto aí. 39º em 24, esse de posição 78 para 39 foi a influência do vice-campeonato da Claro. Sul-Americana. Entrando com toda a pontuação, Pontuação, 300 pontos. ou seja, exatamente, com 300 pontos. Depois, subiu mais 2 posições em 2025 e agora 6 a partir da Libertadores, que, veja só, a campanha do Fortaleza não foi uma grande campanha. Foram 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Foi uma campanha que eu digo assim, de resultados. Mas Copa, que vale é o estágio. Por exemplo, o Fortaleza, o Bahia parou na fase de grupos. Então o Sim. Bahia colhe aquela pontuação dali das vitórias e empates, porque vitórias e empates na fase de grupos somam pontos, que o Bahia teve ali. O Fortaleza, além dos resultados da fase de grupos e até do mata-mata, conta a campanha final ter chegado a Sim. oitavas. A oitavas de final dá 100 pontos. Isso. Então, assim, mesmo nesse cenário que não foi. O Fortaleza parou no Velho Sarsfield. Então, ele sobe essa colocação e, como o Fred falou, com 2.325 pontos. Tinha 13 em 2022, agora tem 2.325. Olha o salto. É uma pontuação que vai demorar para o Bahia chegar. Porque para chegar, por exemplo, vai precisar ter uma sequência de Libertadores. Porque dessas Libertadores do Fortaleza, 2 têm pontuação de oitavas de final. Sim. Só se o Bahia for muito longe na participação dele Sim. em 26. Tem um vice da Sul-Americana que está pesando bem ainda. E como o Fred cita ali, na verdade são 3 Libertadores e 3 Sul-Americanas. Então, e todas elas ainda dentro da performance, nenhum em coeficiente Isso. histórico. Então, a situação do Fortaleza, ela é segura e, como o Fred falou, é a melhor colocação da história do Nordeste. Detalhe, as 2 últimas já eram do Já Fortaleza. eram. Nunca ninguém ficou nas 50 primeiras posições, Cássio. Exatamente, só o Fortaleza. Aí então ele foi quebrando, o Ceará tinha tido a melhor e depois o Fortaleza foi superando. Que, como você falou, né? Sport 16, 17, 18 e 19, na verdade. Bahia 20, 21, 22, Ceará 23 e o Fortaleza nos últimos 3 anos. E é a melhor colocação e a maior pontuação. E eu acho que, no mínimo, até o ano que vem, não Não, deve ter. certamente, Não, tá? salvo Bahia tratou Claro. na Libertadores. São 3 Libertadores, tá? E 3 Sul-Americanas que entram para conta do Fortaleza, tá? O Bahia ocupa a 63ª posição, tá? E essa é a soma das 3 Libertadores que o Bahia jogou e das 9 Sul-Americanas que o Bahia tem, tá? O Bahia, Cássio, como você acabou de dizer, ele foi líder desse ranking entre 2020 e 2022, 3 anos consecutivos na primeira posição, tá? E a melhor posição que ele atinge foi a posição de número 62. Essa é a segunda melhor que o Bahia atinge em 2022. Ele era o melhor nordestino, tá? Ocupando a 62ª posição, tá? Mas é o único do Nordeste com torneios internacionais na temporada 2026, tá? E como os dois cearenses, o Sport, estão na segunda divisão, há uma tendência de que ele prevaleça em 2026, em 2027, tá? Isso sem falar na própria transformação do clube, né, que virou uma SAF, do Grupo City, que vai ser um participante recorrente, tá, em competições internacionais, seja na Libertadores, nos anos em que as coisas Verdade. funcionarem, seja na Sul-Americana, tá? Fred, Essa ultrapassagem pode acontecer, Cássio, mas ainda tem um longo caminho, né? vamos lá. O Bahia está na Libertadores e pode acontecer o que aconteceu esse ano. O Bahia jogou. Foram 4 participações internacionais do Nordeste esse ano, tá? Bahia Sim. na Libertadores e Sul-Americana, 25 no caso. E soma as duas, Depende do que você fizer. tá. É,
Porque ele jogou a fase de grupos. Fase de grupos. É porque ele só soma as vitórias, ele não traz nada Isso. E se for longe na Sul-Americana, Aí ele passa a somar. ele soma os pontos da Libertadores Tá. por fase de grupos, mas não a fase de grupos como classificação. Sim. Mas, resumidamente aqui, já que tá falando da Libertadores. Campeão 1.000, vice-campeão 500, semifinal 300, quartas de final 200, oitavas de final 100, não é acumulando, tá? Isso é, Claro. isso é onde você para na competição. Vitória da fase de grupos pra frente. Ou seja, as vitórias do Bahia na preliminar não contaram, mas as da fase de grupo contaram. Sim. 80 pontos. Isso tudo no primeiro ano, naturalmente. Aí você sempre vai colocando os pesos, tirando peso ao longo de 10 anos. Empate, 40 pontos. Muito ponto para empate. Viu? Muito. Só a participação na fase de grupos, ou seja, o Bahia ganhou 100 pontos pela participação na fase de grupos, mas ele ganhou 100 pontos mais as vitórias. E preliminar, 25. Ou seja, ele vai jogar preliminar. Se cai, ou seja, ano que vem ele pode ir de 25 para 1.000. Sim. Tá entendendo? Se for campeão ou se cair na primeira Aí quando fase. você vai pro coeficiente histórico, coeficiente histórico só tem campeão, que é 100, vice, que é 50, semifinal, a participação na semifinal, 30, partida vencida, 8 e partida empatada, 4. Então, esse Bahia, ele considera, pro coeficiente histórico, por exemplo, não tem. O Bahia chegou 2 vezes nas quartas de final. Em 60, que na verdade ele larga nas quartas de final contra o São Lourenço, e em 89 como campeão brasileiro, Sim. campeão da Taça Brasil em 59, e campeão da Série A em 88. em 88, e para nas quartas de final contra o Inter. Ele só tem as vitórias daquela campanha. Só tem as Tá? vitórias. No coeficiente histórico não fica Não nada. entraram. E agora, da Sul-Americana, tem porque ele chegou às quartas de final, e ainda acho que não. Deixa eu colocar só para checar. E ainda não passou. Bahia, quartas de final em 18. 18 e 20, o Bahia chegou nas quartas de final. Então ainda tem com, o espólio aí dessas mas campanhas. perfeito. Mas estão ali, Isso, já no finalzinho. no finalzinho. Dele. E, não, e quando passar, vão sumir. Elas não terão coeficiente histórico disso. O Ceará, Cássio, é o clube de número 73 no ranking. Algo mais do Bahia? Era só para dizer que o Bahia ganhou 14 colocações, tá? O Bahia ganhou 14 colocações e passou o Ceará nessa lista dos regionais. O Bahia era o terceiro lugar, foi de 77º para 63º, então assim, teve essa inversão com o Ceará. Perfeito. O Ceará, Cássio, o clube de número 73 no ranking, tá, da Conmebol, ele é, como você até já disse aqui, o clube que mais perto tinha chegado do top 50, tá? Em 2023, o Ceará ocupou a 56ª posição. Era o máximo que o Nordeste já tinha tido até essa era de ouro do Fortaleza. E o Ceará conseguiu isso, Cássio, sem nunca pisar na Libertadores, tá? 3 sul-americanas deram ao Ceará a 56ª posição em 2023, tá? E naquele ano foi o único ano de todos do recorte, né, da série histórica do ranking, que o Ceará foi o melhor clube do Nordeste no ranking da Conmebol, tá? E aí, acho que tem uma lamentação grande aí, porque o Ceará perdeu 9 colocações, tá? Nesse ranking, foi de 64º para 73º. Como o Fred falou, a melhor colocação do Ceará é 23, no ranking 23. O que significa? Que foram os resultados até 22. O que é 2022? O Ceará chega nas quartas de final, para no São Paulo nos pênaltis, no Castelão. E com um detalhe, a semifinal, a semifinal seria contra o Atlético Goianiense. Perdeu nos pênaltis para o São Paulo. Teria uma porta aberta. E né? tinha um cenário, e a final foi contra o Independente Del Valle, que ganhou do São Paulo, inclusive, lá em. Acho que foi em Córdoba, na Argentina. Então, Cássio, a gente vai dar um salto agora, né? Sai do top 100 e o Vitória é o primeiro clube que aparece, né, no outro recorte entre a 100ª e a 200ª Mas veja só. colocação. 132ª. Sim, eu tô dizendo. Porque a gente falou com o recorte do top 100, agora os dois clubes tá. que ficam entre a posição 100 e a posição 200, tá? Vamos lá. O Vitória. É porque a gente começou a fazer esses vídeos assim recentemente, a gente gosta desse. Se a gente estivesse fazendo esse vídeo, o Vitória estaria aqui. O Vitória tinha 7 pontos no ranking anterior. Perceba como a participação na Sul-Americana, Mesmo caindo na fase de grupos, e tendo sido um vexame. É o tanto que ela pesa. Sim. Só para rememorar O aqui. Vitória tinha 7 pontos. Tinha 7 pontos. Foi para 180. Só para colocar. Tinha 186
Por que ele tinha 7? Ele chegou a ter mais do que isso. Aqui foi depreciando. Sim, claro. O Sim. Vitória tem outras sul-americanas, como a São gente, 6 sul-americanas. então, assim, tudo isso estava lá. E só para o resultado do Vitória. Fred, e essa campanha do Vitória, em 25, 6 jogos, como você falou, num grupo com a Universidade Católica do Equador, Cerro Largo do Uruguai e o Defensa e Justiça da Argentina. Isso. Foi eliminado pela Universidade Católica num jogo, um gol contra. Vergonhoso. O outro time nem chutou na barra, né? O Vitória teve uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Essa campanha, atrelada à vitória, o que significa? Você vai para a Sul-Americana, ganhou uma partida. Já são Não é 48 pontos. distorção muito grande, não, Cássio. Ela dá muito peso Pro presente. pro presente. Veja só, um empate dá 24 vezes 3, 72, mais 48, já vai para 120. A participação na fase de grupos, mais 60. Mais os pontos que ele tinha, dá exatamente a conta aí. Pronto, o Vitória arrumou 180 pontos numa campanha na qual ele caiu na fase de grupos, estreou na fase de grupos, caiu na fase de grupos com uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Então, estar presente, Fred, na disputa internacional, ela, para quem tá aqui, para quem estava nessa base, vivo, né? joga muito para cima. Isso. E aí o Vitória passou os 3 pernambucanos de uma vez. Sim. E atingiu, assim, uma posição que ele não tinha há bastante tempo, tá? Então, e com chance de voltar, né? Já que ele permanece na Série A. Tava em 258º. Tomara que a gente esteja falando de forma correta. Grande salto do Vitória. Não, é disparado assim, ganhou 126 posições. Isso fazendo a campanha medíocre na Sul-Americana. Uma campanha ruim. Medíocre. Veja só, é uma campanha que colocou peso para a demissão de Carpini. É um ponto negativo da campanha do Vitória em 2025. Mas essa campanha valeu 126 posições. Por isso que eu acho que às vezes é um pouquinho superestimado quando você sequer se classifica. Mas, ó, né? mas eu gosto, mas eu ainda gosto desse ranking, porque eu vejo isso como uma leve contrapartida. Perceba que isso é uma diferença para quem estava na posição 258 para ir para 130. Mas para quem tá daqui para cima, não faz tanta diferença. Os outros estão fazendo essas campanhas também. Sim. Isso aqui o que foi esse salto? É um salto onde nenhum outro jogou. O que a questão é o seguinte. Lembre que a lista tem 286 times. Que parece, quantos não jogam? Mais ou menos aqui, entre os 150 primeiros, tá? Eu não vi a lista detalhada, o clube tem que estar vivo nos últimos anos. Porque você vê, e a gente entra agora no Sport, Cássio, o Sport ocupa a posição de número 161 do ranking. O Sport tem 2 Libertadores, 2 participações em Libertadores. O Vitória não tem nenhuma. E o Sport tem uma participação em Sul-Americana a menos do que o Vitória. Só que o Sport já está longe das competições internacionais há alguns anos. Se a cada 5 anos o Vitória jogar uma Sul-Americana e que é na fase de grupo, vai ficar sempre na frente. Mas é a lógica. É porque o clube tem que estar vivo. Tem que estar participando, o outro não participa. O ranking estabelece essa vida, tá? E aí o Sport, Cássio, para você ter ideia, você está assistindo, quando o ranking foi criado em 2016, o Sport era o número 1 do Nordeste, tá? O 80º colocado. Ele permanece como número 1 do Nordeste em 2017, em 2018 e em 2019. Para vocês terem ideia, é o clube que passou mais temporadas como líder do Nordeste. São 4 temporadas do Sport, 3 do Bahia. Com a Libertadores pesando ainda mais, já a Sul-Americana não contava. 3 do Ceará, 4 do Sport, 3 do Bahia, 3 do Fortaleza e uma do Ceará, tá? E aí, Cássio, tá tudo muito envelhecido, né? O Sport só resta basicamente o restinho da Sul-Americana dele, né? Ainda dentro da performance, o finalzinho dos pontos da Sul-Americana de 2017, tá? Que ele foi quartas de final, e depois vai virar tudo só o coeficiente histórico. Perceba que na Sul-Americana uma vitória no primeiro ano vale 48 pontos. Na Libertadores, a vitória no coeficiente histórico, a performance já passou. As 2 Libertadores do Sport já estão. A última foi em 2009, uma é 88 e outra é 2009. O Sport teve 2 vitórias em 88 e 5 em 2009, ou seja, 7 vitórias. São 8 pontos. 7 vezes 8, 56. 7 vitórias na Libertadores com mais de 10 anos vale isso aqui a mais do que uma vitória na Sul-Americana no presente. Sim. Então, em algum momento, as 5 vitórias do Sport de 2009 valeram demais. Por exemplo, quando o ranking chega em 16, a depreciação estava ali mais ou menos na metade. Então, aquilo estava valendo uma pontuação. Por isso que o Sport era 80. Exatamente. Então, faz parte do jogo. E aí você... E o Sport, né, para concluir isso aqui, Fred, ele caiu na posição, ele perdeu
Perdeu 22 posições. Foi de centésimo, 39º para centésimo, 61º. E aí vai uma curiosidade, a gente vai chegar no Náutico. Tirando Fortaleza, Bahia e Vitória, esses 3 cresceram na pontuação e no Certo. ranking. Cresceram Tá. na pontuação e no ranking. Ceará, Sport, Náutico e Santa, a gente vai falar do Santa também daqui a pouco, mas só adiantando, todos eles perderam posições. E vão continuar perdendo. Mas desses que perderam posições, o único que não perdeu pontuação, porque Ceará, Sport e Santa perderam pontuação, foi o Náutico. Porque Já estava no piso. já estava no piso. A Libertadores do Náutico é de 68. E o Náutico tem as vitórias dele de 68. Sim. E a de 2013, a Sul-Americana, perceba que a Sul-Americana do Náutico é do Sport. Vão viver, sabe por quê? Porque o Náutico ganhou do Sport, embora tenha perdido os pênaltis, e o Santa ganhou do Sport. Mas o Santa ainda tem outra vitória. O Santa ganhou do Sport, passou de fase. Mas ganhou o jogo e ganhou do Independiente Medellín. Isso. Então, as vitórias, agora com peso mínimo, já que estão a do Náutico, inclusive a variação foi pequena justamente porque não perdeu pontuação. Sim. Ele perdeu só 4 posições do Náutico. Mas aí tem a Libertadores de 68 e a Sul-Americana de 2013. E o Santa, aí sim uma queda acentuada. O Santa caiu 34 posições. Do 116º para do 150º. E aí é o piso do Santa. Porque zerou a última Sul-Americana foi 2016. Sim. Não zerou ainda. Não, sim. Não, é o que eu falei do coeficiente histórico. Agora é a pegadinha. O Santa tá no último ano. As vitórias do Santa chegaram no piso, certo? Certo. Só que o Santa chegou nas oitavas de final. E nas oitavas de final do ano que vem, por exemplo, as oitavas de final nesse ano, 60 pontos. 6 pontos. Sim. O Santa tem 6 pontos que vão desaparecer. Ou seja, o Santa tem meio que adiantando aqui o que o Santa Cruz deve ter ano que vem. O Santa Cruz está nesse momento com 12,3 pontos. Vai cair para 6,3. Isso no ranking desse ano, se fosse projetado Deixa eu abrir aqui, tem tanta aba aberta. Se for mais ou menos isso, se a conta estiver correta, Fred. Detalhe, não vai sumir nunca. Sim. Não vai sumir nunca. Isso seria mais ou menos... Vai perder umas 15 posições, mas aí vai ficar estável com mais 20 clubes depois. Sim. Então, assim, o piso do Santa tá quase, porque ele vai perder o coeficiente, a performance de campanha, e vai virar tudo coeficiente histórico. Mas esse aqui é o último ano dessa forma. O Bangu, por exemplo, Cássio, tem 8 pontos. Tá? Detalhe, porque o Bangu tem 8 pontos, só... deixa eu botar aqui da Libertadores. Libertadores de 86. Não, só com 2 empates. O Bangu não ganhou. Se eu não me engano, o Bangu ele termina a campanha da Libertadores com 2 empates e 4 derrotas. O Bangu não tem nenhuma vitória. Agora ele empatou 2 jogos. E aí... Enfim, são os pontos do Bangu. Aí, quando eu coloquei esse post no blog, agora eu acho que vale citar que... Dá até o nome aqui. Ele não colocou sobre o nome dele, mas foi Manuel. Foi logo o primeiro comentário. Aí Manuel disse o seguinte: Cássio, faltou o CSA, vice da Copa Conmebol de 99. Veja, de fato, dentro dessa lógica, o vice do CSA era para ser coeficiente histórico. Detalhe, teria um peso muito importante. O Atlético Mineiro, inclusive, solicitou a Conmebol para que a Sul-Americana seja incorporada para peso, porque o Atlético traria 2 títulos, né, para esse ranking, que a Conmebol seja incorporada ao ranking. Detalhe, isso foi pedido oficialmente, mas a Conmebol ainda não respondeu até onde eu vi. Isso valeria para o CSA 30 pontos. O CSA, meu irmão, ia virar o quê aqui com 30 pontos? 30 ia bater... Caramba, ia para a posição 200, fora as vitórias que teve da campanha. Sim. Mas até que isso aconteça, Manuel e outros torcedores que tenham tido essa dúvida, a Conmebol, embora já tenha realizado muitas competições oficiais ao longo dos anos, como Supercopa da Libertadores, Copa Conmebol, Copa Master, a Recopa que existe não conta, tem o que, meu Deus? Copa Ouro, enfim, nenhuma competição dessa conta, nem título, nem nada, nem vitória, nem só Libertadores de 1960 a 2025 e a Sul-Americana de 2002, que não teve brasileiros, os brasileiros estaram em 2003, de 2002 a 2025. Então é por isso que, embora fosse justo o CSA ter uma pontuação e estaria na frente aqui, inclusive, mas... Seria o 6º colocado. Mas não conta... Não, estaria na frente do Náutico também. 6º colocado. Ah, sim, ok. Eu vi errado aqui, desculpa. Mas até segunda ordem, até sair esse pedido, que foi feito pelo Atlético Mineiro, tá tramitando lá, ainda não conta. Então é isso, tá? Apresentamos aqui o raio-x desse ranking
da Libertadores, ou melhor, ranking da Conmebol, somando Libertadores e Sul-Americana, toda a história da Libertadores, uma longa história, toda ainda Tu recente. concorda? História sul-americana, concordo. Eu gosto. Claro que pode ter um ajuste ou outro, mas esse de dar um É. peso, de você simplesmente não apagar o que foi feito ali, eu acho legal. Eu só acho que, ao longo da sua explicação, eu acho que a proporção Libertadores Sul-Americana Tá. tá fora da realidade. A Libertadores vale muito mais do que a Eu acho que, Sul-Americana. na verdade, qualquer vitória e qualquer empate na Libertadores e na Sul-Americana talvez estejam dando ponto demais. Também achei muito elevados os pontos por vitória, tá? Mas, pra mim, o que mais chamou atenção é a Sul-Americana valer 60% da Libertadores. Não vale. Não vale. Sul-Americana vale 30, 40% da Libertadores. Mas aí, eu acho, Moralmente, olhe, olhe, mas tá? aí eu entendo que a Conmebol ela não pode desvalorizar Isso. a grande conquista, né? Tem a glória Exatamente. eterna, que é a É. Libertadores, e a grande conquista Mas sul-americana. poderia ser pelo menos 50%. Eu achei 60% bem elevado, mas talvez essa seja uma visão nossa aqui no Brasil. A Sul-Americana é muito valorizada em países do continente, né? A gente, pô, viu isso na decisão que a gente foi acompanhar, o quanto os equatorianos da LDU estavam considerando quase o mesmo peso de uma Libertadores, né? Como chamando de Copa e dando o mesmo peso ali Detalhe, naquela final. as vitórias, elas seguem essa lógica de 60%, tá? Sim. Tipo, é uma vitória Eu percebi, tudo é 60%. 48 pontos É. por vitória na Sula, 80 pontos por vitória na Libertadores. Essa relação de 60% é que eu não considerei a mais adequada, pelo menos não na visão de nós Isso. brasileiros. A gente até combate muito isso, mas talvez seja uma coisa cultural nossa. No Equador, na Colômbia, tá, no Chile, as pessoas podem enxergar diferente, tanto que a Conmebol enxerga diferente, tá? Assim a gente vai colocando ponto final nesse vídeo. Lembrando que o 45 minutos ele é oferecido pela Bet Nacional, tá? A Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet do 45 minutos há tantos e tantos anos, tá? Se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional, abra essa conta, coloca o código podcast45 que você vai estar ajudando o nosso trabalho, você vai estar dando a prova de que o 45 minutos consegue chegar até você, mas faça isso sempre de forma muito consciente. Se você encarar, tá, esse universo das apostas como entretenimento, como algo que pode ser divertido ali para sua rotina e não que possa interferir de qualquer forma no seu orçamento, tá? Nunca considere que o dinheiro de uma aposta pode ser algo que vai tornar a sua vida melhor ou pior, tá? Foca sempre como entretenimento, que é a forma mais segura de tratar esse segmento. Mas além da Bet Nacional, nós temos o patrocínio, tá, da Monte Belo, da A10 Saúde Esportiva, Indaiá e Village Porto de Galinhas, um dos maiores resorts aqui do Nordeste, no litoral sul de Pernambuco. Se você ainda não conhece, vai no Instagram do Village, Village Porto de Galinhas, que você vai ver o que espera. E no Village tem código também, tá, Cássio? Podcast 45, 20% de desconto na melhor tarifa que existe. Não tem nada de enrolação, nada de propaganda enganosa. E além do preço, até é massa. Veja só, poucos descontos, Cássio, são tão reais quanto esse nosso desconto do Village. Por quê? O Village dá uma garantia de que o motor de buscas do próprio site é onde você tem o melhor preço. E o nosso código vai em cima do motor de busca do site. E tem mais. Tem períodos que o Village entra em promoções ali, inverno aqui no Nordeste. Inverno não no meio do ano, porque vem gente de fora ali, abril, maio, costuma ter um valor mais baixo. E se tiver uma promoção, o nosso código incide também na promoção, tá? Então, esses 20% são absolutamente reais. Esse código existe há 11 anos, Cássio. São 11 É a anos idade do ranking. com o código do podcast 45, tá? Trazendo aí essa grande oportunidade, tá? Para você ir para realmente um lugar muito especial. Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli. A direção é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza. Se você assistiu um corte desse programa, possivelmente esse corte foi assinado por Caio Cortes. Nós somos o 45 Minutos. Foi um grande prazer fazer esse programa até vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.